Vamos lá, vou te ajudar de uma forma muito rápida. Primeiro, você está falando que você consegue escutar muito bem, mas algo que a gente tem que levar em consideração é que tanto a escuta quanto a leitura, elas são habilidades de input, ou seja, habilidades que a gente tem mais facilidade de desenvolver porque são as informações que chegam para nós. A gente não produz a escuta, nós escutamos. A gente não produz a leitura, nós lemos, que é muito diferente das que são output. Aqui embaixo, meu amigo, o bicho pega, porque a gente tem que ter muita vontade e tem muito esforço envolvido aqui nesse processo. Não que aqui em cima não tenha, né? Você me entendeu. Mas é mais complexo, tanto a fala quanto a escrita. E por que que é mais complexo? Porque para falar inglês eu dependo da escuta, assim como a escrita também depende dessas duas habilidades. Não tem como eu escrever se eu não reconhecer o alfabeto e as palavras e tudo mais, certo? Então, por isso que o output é mais complexo do que o input. E aí, onde que está o erro? Geralmente, por essas duas habilidades serem mais fáceis da gente desenvolver, a gente investe o nosso tempo nelas. E aqui a gente fica. E aí a gente vai ficando. E quando a gente para ver, se a gente fosse desenvolver um gráfico das nossas habilidades, o nosso tempo estaria muito mais investido aqui do que aqui, porque aqui precisa de mais esforço mesmo. Então o que você vai fazer a partir de hoje para mudar o seu jogo? E eu não quero nem saber, você vai fazer isso que eu tô te falando. Primeiro, toda vez que você estiver escutando alguma coisa em inglês, você vai repetir. Toda vez que você ler alguma coisa em inglês, vai ser em voz alta. Antes de escrever em inglês, você vai falar. Eu quero ver se você não vai desenvolver a sua fala no inglês se você começar a ter essa abordagem com a sua prática. Lembra que você já investiu muito tempo aqui, então tá na hora de equilibrar essa balança, porque senão você não vai desenvolver a fala no inglês. E seria bom se parasse por aqui, mas o que é a fala? É simplesmente a repetição do que a gente ouve? O que é a fala? É simplesmente a leitura do que já tá pronto? Não, a fala é a gente desenvolver a nossa própria linha de raciocínio também. Então é muito fácil, mais uma vez, entender uma linha de raciocínio que já foi produzida, tanto aqui quanto aqui. Por isso que aqui embaixo é mais difícil. Então eu anotei algumas coisas aqui que podem te ajudar bastante com os próximos passos. A primeira coisa seria considerar se você está familiarizado com construir frases em inglês. Você consegue fazer isso? Porque às vezes não é uma questão de fala, veja bem, é uma questão de raciocínio, certo? Segundo passo é pronúncia. Se você não se sente confortável com o seu inglês, a pronúncia ela vai ser secundária ou até trabalhada depois, né? O mais importante é você saber falar inglês, depois a gente vai ajustando. Próximo passo é se gravar. Se grave falando inglês. Pode ser só áudio, pode ser em vídeo para você ver a sua postura, a sua linguagem corporal, certo? Que é muito legal. E aí é mais fácil para você ver o que precisa ajustar, se você falou alguma coisa que não ficou tão claro, se você errou alguma conjugação, enfim. Autoavaliação. Sempre lembrar que você vai precisar repetir bastante, seja quando você escutar e repetir, seja quando você fizer uma leitura em voz alta, vai ter que ler mais uma vez e ler e falar em voz alta para praticar, ou seja, para desenvolver um raciocínio lógico. Que, mais uma vez, às vezes a gente prefere escrever para ver a frase, mas você também consegue ver a frase mentalmente se você repetir, e isso te ajuda com a fluidez da fala também. A prática sua sozinho não pode ser descartada, ela é primordial em vários cenários diferentes. Depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre como praticar inglês sozinho, né, a fala, mas também você pode praticar com AI. Praticar inglês com AI falando não é a mesma coisa de praticar com pessoas, tá? Por isso que eu criei essa diferença aqui, porque emocionalmente não é a mesma coisa. Você se sente muito mais pressionado e querendo impressionar quando você tá falando inglês com pessoas do que com AI. Então, meu brinco acabou de fugir, então essas habilidades precisam ser trabalhadas separadamente. Eu falei demais, mas se você sair dessa aula, mini aula aqui, entendendo que as habilidades são diferentes, inclusive associando com órgãos, né? A escuta acontece através da onde? E a fala? E a leitura? E a escrita? Bom, visualmente a gente tem um entendimento que são coisas diferentes, e elas realmente são coisas diferentes. Então não, quem entende inglês não necessariamente fala inglês, mas quem fala inglês precisa entender inglês. É entendido? Se ficou alguma dúvida é só comentar aí.